Bom dia, turma 901. Data da nossa aula de hoje, 9 de novembro de 2020. Tema da nossa aula, a Revolução Cubana. Anota aí no seu caderno o tema da nossa aula de hoje, a Revolução Cubana, e a data também repetindo, dia 9 de novembro de 2020. Lembrando a você, para não deixar de entrar lá no Google Class, enviar as suas atividades e tirar as suas dúvidas, e também lá eu estou corrigindo as atividades. Bom, Cuba era a maior ilha do Caribe na América Central e ela está situada a apenas 170 quilômetros do litoral dos Estados Unidos. Na primeira metade do século XX, Cuba sobrevivia principalmente da produção do açúcar, que vendia para os Estados Unidos e do turismo. Grande parte da riqueza da ilha concentrava-se em mãos de poucas famílias locais e também de empresários estadunidenses. Enquanto isso, a maioria da população alimentava-se mal, morava em cortiços ou em cabanas de palha sem assistência médica e sem saber ler e escrever, e sobrevivia de empregos temporários. Bom, como destaque também, sobre a Revolução Cubana, nós vamos falar agora sobre a oposição à ditadura de Batista. Na primeira metade do século XX, Cuba ela foi governada durante a maior parte do tempo por ditadores, corruptos e violentos. Um deles, Fulgêncio Batista, desfechou um golpe de Estado em 1952 e governou com apoio de empresários que exploravam os cassinos e a prostituição, lucrando com o jogo e a comercialização também do sexo. Opondo-se a essa situação, em 1953, o advogado cubano Fidel Castro e um grupo de 120 pessoas tentaram tomar o quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, com o objetivo de obter armas para derrubar a ditadura de Batista. Fidel Castro foi preso e 2 anos depois conseguiu fugir para o México. Tempos depois, Fidel Castro desembarcou em Cuba com 82 homens, mas em um confronto com as forças de Batista, ele perdeu a maioria deles. Os 12 sobreviventes se embrenharam nas matas de Sierra Maestra, a cadeia de montanhas mais alta de Cuba, e de lá, sabe o que eles fizeram? Eles iniciaram uma guerra de guerrilhas contra o governo. E aí, então, nesse grupo estava o médico argentino, que você já deve ter ouvido falar sobre ele, Ernesto Che Guevara, que empolgou muitos jovens de sua geração em toda a América Latina. E aí, agora eu quero destacar aqui para vocês como que Fidel Castro ele chegou ao poder. Bom, durante os 2 anos de luta contra a ditadura de Batista, os barbudos, como eram chamados assim, os rebeldes, eles foram ganhando apoio popular, e no dia 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro, Che Guevara e Camilo Cifuentes entraram em Havana, a capital do país, e conquistaram o poder. Fidel Castro ele afirmou que a revolução ela era nacionalista, e então ele tomou algumas medidas populares. E agora eu vou mencionar. Bom, ele fez a reforma agrária com distribuição de terras para 200 mil famílias, reduziu de 50% os aluguéis residenciais, no preço dos medicamentos e nas tarifas telefônicas e também de eletricidade. Também criou a nacionalização de bancos e empresas consideradas estratégicas, e aí essas medidas, do líder cubano, ou seja, de Fidel Castro, elas desagradaram os Estados Unidos. E aí, em 1961, a tensão entre os dois países aumentou, porque Castro declarou que sua revolução era socialista. E os Estados Unidos, obedecendo à lógica da Guerra Fria, que nós já falamos, romperam as relações diplomáticas com Cuba e promoveram uma invasão à ilha por exilados cubanos treinados pela Agência Central da Inteligência, a chamada CIA. Mas as milícias populares cubanas
resistiram e venceram os invasores. E então os Estados Unidos radicalizaram sua posição e impuseram um bloqueio econômico a Cuba. E aí nós tivemos também, nesse período, né, dessa Revolução Cubana, a crise dos mísseis. Sabe como aconteceu? Não, então eu vou te falar agora. Conforme as relações entre os Estados Unidos e Cuba pioraram, Fidel Castro fortalecia sua aliança com a União Soviética, chegando a permitir que os soviéticos construíssem uma base de lançamento de mísseis nucleares em território cubano. E então o governo estadunidense reagiu impondo um bloqueio militar a Cuba e ameaçando a União Soviética com armas nucleares. Ao fim de várias negociações, a União Soviética concordou em retirar seus mísseis do território cubano em troca da promessa de os Estados Unidos respeitarem a soberania de Cuba. Esse episódio ele ficou conhecido como a Crise dos Mísseis, que ocorreu de setembro a outubro de 1962 e foi um dos momentos mais tensos, tá, da Guerra Fria. Bom, agora nós vamos exercitar. Você vai pegar aí o seu livro e vai responder no seu caderno na página 209 e depois você vai elaborar 10 perguntinhas e respostas sobre o assunto que você acabou de estudar. Não se esqueça de enviar suas atividades lá no Google Class e também tirar as suas dúvidas. Um beijo grande, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês e até a nossa próxima aula.